canal Explorando o Potencial Humano, onde nosso objetivo é fazer lives de 33 minutos, o que é um grande desafio, tanto para mim quanto para a Josi, porque se deixar a gente conversa super. E hoje o nosso tema especial é sobre autocobrança. E já comentem aqui para mim como é que vocês se comportam com isso. Autocobrança é uma motivação ou é uma armadilha? Comentem aqui para mim. Josi, bora lá. Ontem à noite eu te perguntei assim, Josi, nós vamos ter um subtema amanhã, e você falou assim, eu queria falar de autocobrança. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Vamos falar aqui, a gente vai disparar falar para que o nosso tempo seja bem usado. E você que está acompanhando a gente pode escrever, pode comentar, participa com a gente aqui. Autocobrança. Eu me peguei por muitos anos da minha vida. E aí vamos enfatizar esses últimos 4, né, que eu moro aqui na praia, desistindo de começar algumas coisas. Olha só, nem começava. Eu pensava, eu planejava, como isso que a gente vive hoje, uma coisa que eu queria viver, mas eu falava assim, não, já tem muita gente fazendo. E junto com esse sentimento, com esse pensamento, vinha o sentimento de eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não, isso não é para mim, sabe? E isso nada mais é do que uma autocobrança. Eu entendi, eu identifiquei que isso era uma baita de uma autocobrança que vinha como uma autossabotagem também, né? E já eu me anulava antes de qualquer coisa. Eu pensava, porém, não deixava fluir. Eu mesmo me sabotava, eu mesmo parava, porque eu tinha esse principal pensamento: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não, isso não é para mim, sabe? Então, hoje, vivendo o que a gente está vivendo aqui, é como não, com toda certeza, porque eu tô livre desse sentimento, sabe? Às vezes eu ainda me pego sim, com alguns pensamentos, né? Às vezes os sabotadores, eles vêm assim, querendo, né, dar uma esfriada no que a gente está fazendo e tal, mas muito rápido eu volto pro meu lugar, sabe? Porque tudo que chega na minha mente, no meu coração, para eu realizar, que faz parte do meu propósito de vida, eu não preciso ter medo, eu não preciso me cobrar, eu não preciso, sabe, ter essa ansiedade e esse medo de que as coisas não vão acontecer, né? Isso é uma indelicadeza comigo mesmo. Isso é uma tortura, uma autotortura, né? Então eu quis trazer esse tema hoje, Maria, porque eu conheço muitas pessoas que estão assim. Eu conheço muitas pessoas que buscam um perfeccionismo, né, que buscam a perfeição, vivem no perfeccionismo, querendo a perfeição, e que se torturam quando algo dá errado, quando algo sai da linha, quando, isso, né? Eu até anotei umas frases aqui, sabe? Tipo, eu deveria ter feito mais, eu tenho que fazer, eu tenho, sabe? Frases do tipo, tá todo mundo fazendo já, como eu disse. Essa era uma frase muito minha. A outra frase que eu anotei mas por que eu sou assim? Por que eu nunca consigo? Por que, sabe, fica se torturando. Por que eu sou assim? E por quê? Por que você se cobra tanto? Por que você se tortura tanto? O que acontece nesse seu universo que faz você se torturar tanto com essa autocobrança? Não precisa nem responder para mim, sabe? São lives de, como diz a Maria, tiro porrada de bomba, para que você venha, para a gente refletir e para a gente melhorar o nosso estilo de vida, para a gente virar todas as chavinhas que forem possíveis, sabe? Nesse sentido, sabe, Maria? Porque é um tema que me preocupa. Assim como eu não quero mais voltar para esse lugar de eu não dou conta, não vou nem começar. Ou
ou se preocupar com os outros, sabe? Ai, não, mas o que vão pensar de mim? Se eu falhar, eu não posso falhar. Imagina a Josi falhar, a Maria falhar. E aí eu vou trazer uma coisa assim bem rápida e já vou passar para você, porque eu tenho que estar indo embora. Eu comecei a pedalar, lembra? E eu estava contando dia 1, dia 2, dia 3. Eu cheguei acho que no dia 48, se eu não me engano, estava quase chegando no dia 50. Eu parei de publicar. E esse foi uma coisa que eu falei, ai, eu já quis me torturar. E caramba, por que eu parei? Ai, já parei. E aí vai dando vergonha de vir lançar coisas novas. Isso é um sabotador meu. Eu comecei a querer sentir vergonha de começar coisas novas, porque comecei o lance da pedalada de divulgar e parei. Aí eu mesmo parei para pensar, falei, não, eu parei de divulgar, mas eu não parei o meu movimento. Muito pelo contrário, né? Eu estou ainda mais fazendo as coisas e tal, e organizando tudo isso, porque tudo isso é muito bom para mim, né? Então, só para você entender isso, eu pensei isso recentemente e eu quis trazer esse tema de cobrança para trazer aí uma palavra muito rápida e reflexiva para que as pessoas fiquem mais tranquilas em relação a isso. Eu quero ouvir você agora também. Meu Deus, bora lá. Josi, enquanto você foi falando, claro, sempre gera uma identificação, né? E eu fui me identificando nas suas falas. O tema hoje, então, é autocobrança. Se ela é uma motivação ou se ela é uma armadilha. E, Josi, você estava falando dessa questão do perfeccionismo, é algo que eu tenho desconstruído. O perfeccionismo nada mais é diferente de excelência, né? E é diferente da gente fazer muito bom. Então, eu já passei por essa fase, às vezes eu ainda me pego nela, daí eu falo, opa, vem cá. Porque muitas vezes é a necessidade de aprovação. Você quer ser tão perfeito para que não tenha falhas. E, gente, pasmem, a partir do momento que eu aceitei, a aceitação, que eu vou errar. E se eu vou errar, que eu erre o mais rápido possível, que é para eu corrigir com aquilo o mais rápido possível ainda. Eu vou errar, eu vou aprender como não fazer ou como melhorar o processo e fazer de novo. Quando eu aceitei isso, muita coisa mudou na minha vida. É diferente, claro que eu não falo assim, vou fazer porque já sei que vou errar, tá tudo errado. Não. Mas é diferente de ficar me cobrando o tempo todo. E talvez ao invés de autocobrança, a melhor palavra, o melhor jeito seja automotivação. Auto, eu mesma, motivo da ação. Por que é que eu faço o que eu faço? E quando eu comecei a pensar isso, a Josi trouxe também essa questão assim de comemorar, de celebrar. Primeiro que às vezes eu estabelecia metas muito grandes. E quando uma meta ela é muito longa, não que você não consiga, você consegue. Só que a chance de você desanimar no caminho ela é maior. Principalmente porque você não quebra ela. E aí você nem sequer comemora as pequenas conquistas. Tem uma story rolando sobre comemorar as pequenas coisas. E eu deixei opções. Gente, pasmem, cola aqui comigo. 100% respondeu que precisa aprender a comemorar. Até na enquete, 100% respondeu que precisa aprender a comemorar. Que coisa. Cara, eu quero trazer muito essa história, porque hoje de manhã ela me veio à mente. Aconteceu comigo. E eu contei ela essa semana passada. Quando eu fui entrar no curso técnico de enfermagem, eu prestei um vestibulinho. Eu acho que devia ter uns 300, 400 candidatos. Já fazia um tempo que eu tinha saído do ensino médio. E aí eu estudei um pouco. Mas assim, não me dediquei um tanto que eu deveria estudar. Eram 40 vagas, Josi. E eu passei em 4º lugar. Só que quando eu recebi a ligação me convocando, tipo assim, olha, vai ser a reunião amanhã. Você passou. A primeira pergunta que eu fiz qual foi a posição que eu passei? Aí me diga que você achou muito esse em 4º. Ela falou assim, não posso te falar, vai sair amanhã de manhã. No outro dia, às 6 horas da manhã, que era quando saí, eu tava colada lá. 6:01, atualizei a página, eu vi o meu nome em 4º lugar. Pergunto,
pergunta, você acha que eu comemorei? Eu tô achando que não. É claro que não, Josi. Nossa. Claro que eu não comemorei. É claro que eu não comemorei. Sabe por quê? Porque não foi primeiro. Meu Entende Deus. o nível de cobrança que era? Que coisa, né? Muitas pessoas por vaga, muitas. Tudo que eu devia ter feito naquele momento e que eu merecia fazer se eu soubesse era comemorar, era gritar. Só que quando eu olhei para aquilo quarto, a primeira coisa que eu fiz foi me cobrar quais foram as questões que eu errei, quantas questões de diferença do outro candidato, sabe? E aí, Josi, eu trago isso para nossa vida real aqui agora. Quantas vezes a gente se cobra nos medindo na régua do outro? Tipo, meu, o cara tá fazendo master porque ele tá assim, porque ele está ganhando tanto, porque ele tá estudando. Porque... Meu, e a tua régua? Isso é uma Eu trago para cada um de vocês como tá a sua própria evolução. Se você tem que se comparar, compare-se consigo mesmo. E essa autocobrança, que ela seja um automotivo. Tem uma questão que eu acho interessante. Por quê? Por que autocobrança? O que está por trás disso? Você já parou para pensar? Tem alguns pontos, né? Talvez tenham várias respostas, mas eu peguei uma, sabe? Que é a necessidade de reconhecimento. Né? Às vezes a gente foi ensinado lá de pequenininho. Eu lembro que eu tive muito isso. Eu lembro da minha mãe falando: vocês, meus filhos, têm que ser os melhores. Eu lembro assim, sabe? Porque era o que ela tinha, né, para me dar. E graças a Deus pela minha mãe maravilhosa, meu pai. Mas eu lembro dela falando, e eu repliquei isso para os meus filhos: vocês têm que ser os melhores no que vocês fazem. Meu, já instalou um monte de coisa aqui, né? Você criança ouvindo isso, pronto, eu preciso ser o melhor, então as pessoas têm que ver que eu sou o melhor. Então, a necessidade do ser humano de ser reconhecido é um dos pontos que fazem com que tenham essa autocobrança. O reconhecimento principal da sua vida tem que ser o seu mesmo. E aí, isso você só consegue fazer quando você olha para dentro de si e reconhece a pessoa incrível que você é. Talvez, como a Maria falou, você colocou metas absurdas para você atingir. Então, de repente, você tem um grande sonho, muito grande, e você quer muito realizar ele, amém, vai realizar. Mas, sabe, faça, como é que fala, fragmenta, né, as suas ações. Divide. Hoje, até tal período eu vou realizar isso, coisas atingíveis, coisas que não vai fazer tirar o cabeção, sabe? Fazer você ficar se torturando. O melhor reconhecimento que existe é o auto-reconhecimento. Sabe, a gente vai falar muito sobre isso, porque nós estamos falando do potencial humano. E não tem como falar de potencial humano sem a gente olhar para dentro de nós, sem a gente motivar você a olhar para dentro de nós. E é muito interessante, porque também tem a questão de que, não, mas o meu chefe exige muito de mim, né? De repente a pessoa pode pensar, mas o meu chefe exige muito de mim, mas eu tenho uma posição que eu realmente não posso falhar e tal. Aí, querida, vou falar para você, queridos, queridas, mais uma vez, não existe absolutamente nada que seja mais importante na face dessa terra do que a sua vida, do que a sua saúde mental, saúde física, sabe? Reveja os seus valores. Reveja os seus valores. O que é importante? O que tem valor para você? Qual é a vida que você quer viver? Até que idade você quer viver? Porque se autocobrar, sabe, se torturar, essas coisas, gente, diminui o nosso tempo de vida, porque isso traz doença, isso traz doenças físicas terríveis, né? Quais são os tipos de cobrança, de autocobrança? Por exemplo, por perfeição, eu tenho que
ser perfeito. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Se alguém ainda pensa que pode ser perfeito, vamos quebrar isso daí de mim. Deus vai chamar, Por padrões inatingíveis, como eu acabei de falar, sabe? Por metas inatingíveis, por padrões. Não, eu quero ser assim porque fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Para com isso. É um dia de cada vez e vive a sua vida, viva na sua história e lute sim para conquistar as suas coisas. Cobrança por produtividade em tempo integral. O tempo todo eu tenho que produzir. O tempo todo, pelo amor de Cristo, gente. Isso não é de Deus, não. Deixa eu comentar já, porque senão a gente vai perder o time. Segura aí. 3 minutos. Retomar, fechou? Então, vamos lá. Você trouxe um exemplo de ser os melhores. E eu sempre ouvi assim, você tem que estudar muito, você tem que trabalhar muito, se você quiser ter alguma coisa. Inclusive, eu descrevo isso, eu conto um pouquinho disso no capítulo do livro que eu escrevi, já está em lançamento. E aí, quando eu ouvia isso, o que eu reproduzi na minha vida adulta? Muito trabalho. Muito. Ao ponto de estar em 3 empregos, ao ponto de chegar em casa e ficar um instante parada olhando assim para minha filha e falar para ela assim, filha, sabe o que eu queria fazer agora? O quê? Eu só queria chorar de exaustão, de cansaço. Oh, meu Deus. Por que você não chora? Foi porque eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer isso e aquilo. E eu não tinha tempo mesmo, nem sequer para isso. Nem para isso. E eu me cobrava muito. E aí, Josi, sim, a gente fala que os nossos filhos sejam os melhores. E eu acho muito válido isso, melhor que você mesmo, o melhor que você pode fazer, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Só que eu acho que é muito válido a gente acrescentar uma frase, comemore. Sabe? Quando o filho fizer alguma coisa, elogie. Não precisa ser marrento, não precisa ser durão o tempo todo. Não precisa ser aquela mãe carrasca. Eu fui uma mãe muito autoritária. Fui sim uma mãe que era muito amiga. Porque era o melhor que eu sabia fazer naquela época. A partir do momento em que eu me conheci, o meu relacionamento com a minha filha mudou. Isso tudo mudou. Eu vou pedir, Josi, para você ler a última frase que você leu, por favor. Eu quero comentar sobre ela. Cobrança por produtividade integral. Produtividade em tempo real. Gente, real. Eu achava que ser produtiva era fazer muitas coisas. Isso. E eu estou desconstruindo essa ideia. E eu vou te falar, Patu, cara, é difícil. É desafiador desconstruir isso. Porque tem uma cultura em que não tinha lazer, não sabia o que era viajar, nada. Então, assim, descansar era quase que inaceitável. É como se eu realmente não estivesse fazendo nada. Só que fazer nada é fazer alguma coisa. Muitas vezes é necessário parar, descansar para que você se torne realmente produtivo. Porque aí é produzir, é fazer, é realizar. É diferente de você fazer um monte de coisa. Eu quero perguntar aqui já para você, Josi, para cada um que está aqui. Você já teve a sensação de que você correu das 5 horas da manhã até quase meia-noite, fazendo 1 milhão de coisas? Só que quando você para analisar, você fala assim, cara, ficou 10 mil coisas para fazer e eu não fiz nada. Sabe quando você começa um monte de coisa, você levanta e fala assim, vou pegar um copo. Chegou no meio do caminho, você já se distraiu, já fez tantas outras coisas e não fez o que tinha que fazer. Isso não é produzir. E isso vai trazer uma autocobrança maior ainda. Muito maior. Porque daí você fala assim, bom, eu não fiz hoje, amanhã você dobra aquilo que você teria que fazer. Já aconteceu isso com você? Não. Muitas vezes. E aí eu, como falei no começo, a minha grande fraqueza era essa. Aí quando eu sentia isso, daí já pensava assim, planejei, não consegui fazer nada também. E não conseguia olhar para as pequenas coisas, né? E aí a gente vai para esse detalhe. Olha os detalhes. Olha para os detalhes da sua vida, do seu dia a dia.
Tenho certeza que você fez, que, né, naquele dia que eu pensei que não fiz nada, ainda tô cansada. Eu acho que o principal motivo disso, Maria, é a nossa bagunça interna, né? É a bagunça interna, é aquele mundaréu de coisa que tá dentro da gente que não tá resolvido, sabe? Que tá em aberto. Mas isso aí já é assunto para outra live. Ó, já temos um assunto aí para a sequência, ó. E aí vem essa exaustão, essa coisa aí, cada vez mais essa cobrança, né? Eu posso falar mais uns itens aqui da listinha que eu fiz de coisas que a gente se cobra e que eu acredito que muita gente vai se identificar com essa. Quando você se cobra por sentir felicidade quando você está triste. É muito interessante. Quando você, não é? Você se cobra por sentir felicidade quando está triste ou quando está num momento de tristeza. Um momento de tristeza, um momento, sabe, um luto, por exemplo. Eu tive isso. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, todo mundo aí, se você não sabe essa história, tem lives aí no meu Instagram sobre isso, mas eu tinha isso de não querer sorrir. O meu sorriso ficou meio bem apagado assim. Sabe esses momentos que eu sorri, às vezes, quando eu estava com os meus irmãos falando alguma coisa da nossa mãe. Aí a gente ria, era só. Mas eu não me permitia ser feliz. Porque, afinal de contas, a minha mãe morreu, eu não posso mais ser feliz. Gente, foi barra. E pensem nisso. E a outra coisa é aquela positividade. Eu me cobro, não, eu tenho que ser sempre positiva, sempre positiva, sempre positiva. Gente, nós passamos por momentos tristes, difíceis, a gente leva não na cara. Não importa que seja dos dois lados. Não importa. Tá, vai lá. Vai. Quando a gente fala dessa positividade, eu recebo muitas mensagens, Josi. Quase todo dia eu recebo mensagem assim: Maria, o que você faz se você acorda motivada todo dia? Eu falo, gente, não é todo dia que eu acordo motivada, mas eu busco o meu motivo. Entende? Uau. Eu acordo de mau humor. Eu também tenho meus dias de TPM e, gente, eles são reais. São reais. É uma influência muito grande, muito forte. Sabe? Nem sempre eu sou positiva, só que olha o interessante da gente se conhecer. Eu olho para isso e eu falo, não, qual é o lado positivo que eu posso encontrar nisso? Então, talvez eu não olhe tudo como, né, poliana, mas eu busco o melhor daquilo. E eu falo assim, cara, eu quero resolver isso. Eu quero resolver rápido. Como é que eu vou resolver? Reclamar não vai ficar resolvendo, a menos que eu tenha uma sugestão já para solucionar aquilo. Então, nem sempre a gente está na super positividade, na País das Maravilhas, mas a gente busca, sim, ter um olhar diferente. Exatamente. E não ficar se torturando. E não ficar naquela coisa de... é um peso mesmo, gente. Essa é a palavra, é tortura mesmo. Para quem está assistindo a gente aí, de repente não viu a primeira, está conhecendo a gente agora, deixa eu falar para vocês, nós somos duas amigas que estamos aqui na nossa segunda live. Vamos falar sempre sobre o potencial humano, sabe? A exploração do potencial humano. Tem gente que não gosta dessa palavra de exploração. Gente, nós não estamos falando de um explorar o outro, não, tá? É autoexploração, tá, gente? Você explorando o seu potencial. Você olhando para você, fazendo uma limpeza geral aí, colocando tudo em ordem, as suas emoções, seus pensamentos, e a partir disso explorar tudo de incrível que você tem aí dentro de você. É sobre isso as nossas lives, os nossos temas. Gente, olha a palavra explorar como descobrir. Isso. Sabe? Vou explorar algo, é descobrir algo novo, e muitas vezes esse novo é sobre você. Porque muitas vezes você quer fazer algo diferente e você não consegue sair da caixa sozinho. Então, o explorar é descobrir tudo que você é capaz. Porque muitas vezes disseram que o que você fez não estava tão bom, ou tipo assim, Maria, nossa, isso aqui podia ser melhor, hein? Mas você fazendo isso, foi quando eu comecei a fazer vídeos, as pessoas falam assim, agora é blogueirinha. Num tom até assim de deboche, gente, é deboche. E quando a Josi trouxe, inclusive, sobre a positividade, gente, entenda que sim, nós passamos por momentos difíceis. Eu costumo falar sempre, eu tenho meus momentos de solitude,
solidão. Eu também choro, eu também fico triste. A diferença é que você vai fazendo isso. E é importante que você sinta tudo isso. É super importante. Sem ficar se cobrando que você tem que estar feliz e bem o tempo todo. Se vocês me perguntarem se tá tudo bem, tá tudo jóia. E pode ficar cada vez melhor. Então, explore o seu potencial. É tudo que você consegue fazer, sim. E é uma descoberta. Agora, isso. Temos 3 minutos. É isso. 3 minutinhos. Eu já vou falar aqui algumas coisas para finalizar mesmo, gente. O que fazer? De repente você está aí se perguntando, mas tá, beleza. E o que eu faço com esse meu jeito de ser? Eu sou assim, não, né? A Gabriela, né? Sou assim, desde criança eu sou assim, eu sempre fui assim. Então, vamos lá. Olhe para você com amor, olhe para você com carinho, sabe? Seja generoso, generosa com você mesmo. Como eu falei, o reconhecimento principal é o seu. E eu tenho certeza que você é uma pessoa incrível que realiza coisas grandes. E aí isso, gente, é uma prática. Não é só você ouvir, não é só uma palavra bonita. Ai, olhe para você e reconheça tudo que você faz e festeje e celebra. Não, isso precisa se tornar um exercício, sabe? De você respirar fundo, fechar o olho e começar a pontuar. Eu fiz isso, eu consegui. E aquilo que você não conseguiu fazer dentro de um tempo aí que você estipulou, não tem problema, tá tudo certo, você tá vivo, gente. Você tá com vida, você tá respirando, você tem tempo. Organiza, sabe? Coloca ali tudo no lugar, metas atingíveis, e você vai conseguir. E a tranquilidade é um segredo, né? Eu gostei muito de uma frase e eu vou encerrar com ela. Daqui a pouquinho eu vou falar essa frase que eu ouvi ontem de uma moça e eu gostei muito. Então, assim, pratique o autorreconhecimento. Sai a autocobrança e entra o autorreconhecimento. Você é a pessoa mais importante. Tá? Você é a pessoa mais importante da sua vida. A frase é: a pressa, a ansiedade, a querer fazer tudo, isso é do nosso ego. A nossa alma, ela tem calma. Pense em mim. Tudo nessa vida é treinamento. Tudo, absolutamente tudo nessa vida é treinamento. A gente vai ficando cada vez melhor. A gente vai fazendo um pouquinho a cada dia. Quero deixar uma pergunta para você de encerramento mesmo. Quando a Josi traz de autorreconhecimento e eu trago aqui a palavra autocompaixão, eu quero que você faça uma pergunta para você. Você cobraria do outro aquilo que você cobra de você? Você apontaria o dedo na cara de uma criança de 2, 3 anos e você cobraria dela aquele comportamento de uma criança de meses? Você cobraria o tanto que você se cobra? Ou você olharia para ela com amor de alguém que está começando a aprender e você falaria assim: calma, vou te ensinar, vem cá, tudo bem, você caiu, levantou, bora. Então, bora. A pergunta é: você cobraria do outro aquilo que você cobra de você na mesma intensidade, com a mesma agressividade, com o mesmo jeito? Essa é a pergunta. Não faça isso. Um beijo. Um beijo. Josi, um beijo. Acabou o nosso tempo. Terça-feira, às 20 horas, estamos juntos. Tchau, Maria. Te amo.